Boa tarde, Paulo. Boa tarde, amigos da Mundial Telenotícia. Sou subtenente do Exército, aposentado já, né? Fui embora para a reserva em 2000, né? Passei 34 anos na ativa e queria fazer uma pergunta, Paulo. Essa situação de um general 4 estrelas preso, né? Os comandantes, né? Os generais, outros generais da ativa não se manifestam, não estão se manifestando. E a tropa está olhando, o subordinado hoje, ele fica parado olhando aquela situação, onde está vendo os comandantes inertes sobre essa situação. O que está acontecendo? Eu pergunto, como fica a tropa numa situação real? Dá para confiar nesses comandantes? Será que a gente fica seguro? Eu fico hoje pensando quem está na ativa, né? Quem tem, um exemplo, 20 anos de serviço, de caserna, qual motivação que ele vai ter daqui para frente? Fica a pergunta. Um grande abraço a todos. Bom trabalho. E aí, Coronel Gerson Gomes, está aí a pergunta feita. Isso preocupa de verdade. O que você tem a dizer? Preocupa muito, Paulo. Preocupa, e esse companheiro, o subtenente, que eu ouço com muita atenção, porque quem acompanha a minha história de vida sabe que eu sou filho de um sargento fuzileiro naval. E tenho um respeito muito grande pelas praças por causa da minha história de vida, que eu trago de casa. Mas eu vou no ponto que ele perguntou. Como é que fica a liderança militar, a hierarquia? Como é que fica uma situação real de combate em que o subordinado precisa confiar naqueles que lhe mandam para o sacrifício máximo, extremo, até da própria vida em defesa da pátria? E ele toca num ponto muito importante. Volte aquela foto, por favor, para mim, Paulo. Essa foto, ela mostra a segunda pessoa que está ao lado do general Flynn, é um tenente-coronel Mariner. Esse tenente-coronel ficou muito famoso aqui nos Estados Unidos. Por quê? Porque quando houve a retirada do Afeganistão, foi algo tão ridículo, tão horrível, tão inaceitável, que todo mundo ficou perplexo. Mas o que aconteceu? Exatamente o que acontece em todos os países onde os militares são submetidos ao poder político, inclusive no Brasil. Os militares ficaram indignados porque foram 20 anos no Afeganistão em que muitos perderam a vida, vários perderam membros, muitos voltaram traumatizados e, de repente, numa ação que foi decidida pelo comandante em chefe, mas, obviamente, ela foi executada por oficiais generais do mais alto nível aqui dos Estados Unidos, você deixou para trás não somente civis, mas foram mortos militares naquele período ali em que tomou-se a decisão de abandonar o Afeganistão numa retirada atabalhoada, ridícula, deixando bilhões em equipamentos para trás, uma base aérea inteira, desfazendo tudo aquilo que os Estados Unidos construíram em 20 anos, deixando inclusive o governo afegão na mão do Talibã, tudo isso por uma decisão do presidente Biden, subsidiada, executada por oficiais generais. E o que aconteceu? Esse tenente-coronel, ele se manifestou e ele tinha quase 20 anos de serviço. Sabe o que significa isso, Paulo? É que ele, que havia comandado tropas no Afeganistão e viu seus companheiros falecerem ali, naquele momento em que a multidão queria avançar sobre o aeroporto, houve atentados, o Talibã chegando, um Galaxy, vários, decolando da pista com afegãos agarrados nas rodas, no trem de pouso da aeronave. Uma situação completamente absurda. E ele foi a público, veja só, ele perdeu toda a aposentadoria dele. Porque se ele tivesse ficado calado, ele poderia, se ele não tivesse tido a coragem moral de vir a público e dizer: é inaceitável que isso que aconteceu nós não tenhamos nenhum dos oficiais generais removidos. Ninguém vai se responsabilizar por essa operação catastrófica, pelas vidas que foram perdidas. E o que aconteceu? Aquele grupo de oficiais generais que estavam subsidiando o governo Biden, esse grupo
não somente não foi responsabilizado, como não foi removido, como ficou por isso mesmo. E esse tenente-coronel foi demitido dos Mariners, que são uma elite aqui dos Estados Unidos, perdeu todos os 20 anos de serviço porque ele saiu sem receber nada. Se ele ficasse quieto, somente alguns meses ele poderia passar para a reserva e se manifestar. Hoje ele lidera um grupo de oficiais da reserva que justamente criticam, e ele publicou um livro sobre isso, tem um site sobre isso, sobre a responsabilidade da liderança dos oficiais generais. Então isso que o subtenente faz, essa provocação, é muito séria, Paulo. De fato, esse não é um problema exclusivo do Brasil. Aqui nos Estados Unidos também existe a submissão da alta cúpula militar ao poder político. Agora, como se mantém a hierarquia, a disciplina, a operacionalidade de uma força? E aí a gente entra nessa terceira pessoa que está nessa foto. Essa terceira pessoa é somente um oficial de infantaria da Guarda Nacional, com um nome bem estranho, Pete Hegseth. Sabe quem é esse cara? Ele foi o escolhido por Trump para ser o secretário de Defesa, uma espécie do ministro da Defesa do Brasil. O secretário de Defesa, ele não somente terá o Pentágono, as Forças Armadas ali, ele fazendo o papel justamente de interface entre o poder político e o poder militar, mas ele não só é um veterano, assim como o general Flynn, assim como o tenente-coronel Schiller, ele, o Hegseth, ele foi um militar que foi para a frente de combate, mas ele não ficou famoso por isso. Ele, na verdade, sai das Forças Armadas, vai para um grupo de veteranos, se formou, ele tem mestrado, doutorado, é alguém que tem uma capacidade acadêmica grande, mas ele ficou famoso como um comentarista da Fox News. Esse cidadão, ele escreveu um livro exatamente sobre a desmontagem da estrutura militar, porque a liderança militar estava concedendo espaço para as pautas woke, entrando os transgêneres, entrando a pauta das mudanças climáticas, entrando uma série de pautas que nós vemos também no Brasil, hoje ensejando estudos na Escola de Comando do Estado-Maior, no curso de Política, Estratégia e Alta Administração, porque isso faz parte de um movimento global. E veja que ele, o Pete Hegseth, foi escolhido para justamente rocar, trazer as Forças Armadas para o equilíbrio em que elas não podem perder a operacionalidade, não podem ver comprometidas a liderança, principalmente, nós estamos falando da potência hegemônica militar do planeta. Então, Paulo, eu respondo ao subtenente dizendo o seguinte: a sua questão é da mais alta importância, e eu ouso afirmar que os líderes militares que hoje estão nos altos comandos sabem disso. Eles sabem que eles estão numa extrema dificuldade, porque não podem chamar a si o poder político, como aqui nos Estados Unidos também. Você não viu nenhum militar se manifestando contra o presidente Biden. Agora, eu ouso afirmar, Paulo, que aqui nos Estados Unidos a indignação era gigantesca e que parte se manifestou na última eleição, e no Brasil também é. Nós não chegaremos a 2026 numa situação a bom termo, não somente na área econômica, mas eu também digo, na área militar. Eu falei para você já várias vezes, o que aconteceu na Argentina é o que eu vejo acontecendo no Brasil. Eu não acho que os oficiais das Forças Armadas do Brasil arriscariam, ou nós não estamos sob o risco de vermos uma força armada se transformando numa narcoditadura. Não, os militares brasileiros têm valores muito rígidos. Agora, essa submissão ao poder político levou o Brasil a uma sinuca de bico. Por quê? Porque nós temos um grupo que é uma organização criminosa que voltou ao poder. E pior do que isso, nós temos essa presença hoje do Supremo Tribunal Federal com uma legitimidade sendo erodida a cada dia. E eu vou te fazer uma provocação, Paulo. Me diga uma coisa. O ministro Alexandre de Moraes, ele manda esse delegado lá prender o general Braga Neto. Eu te pergunto, a polícia, esse grupinho de policiais federais teriam a capacidade de prender uma pessoa da Força Armada ou uma pessoa qualquer, por exemplo, alguém do estado de São Paulo, que a Polícia Militar de São Paulo dissesse assim: não vamos cumprir essa ordem
porque entendemos que essa ordem é ilegal. Por que ela ainda é cumprida? Porque existe o mínimo, o resquício de legitimidade. Você veja que aquilo que o Van Hatten fez, de dizer eu não vou depor. Por quê? Porque é errado, eu estou estribado na lei. Ele tomou uma atitude, espero que o presidente da Câmara respalde. Alguns anos atrás, você lembra, você que acompanha a política há mais tempo, você lembra quando o Renan Calheiros simplesmente desconsiderou uma ordem do Supremo Tribunal Federal, não quis nem tomar conhecimento quando ele era presidente do Senado? Então você veja que é claro que o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Judiciária na mão do Alexandre de Moraes é um grupo muito pequeno, inexpressivo, não precisava fazer uma operação que o táxi foi para matar, para assassinar. Isso tudo é fantasia, sabe por quê? Porque bastava simplesmente dizer, não vamos cumprir. Ele não tem força para impor. Não tem força. Agora, por que é que a população, os militares, os congressistas se submetem? Porque ainda existe um resquício de legitimidade. Agora, se esse resquício, esse fio de legitimidade se romper, quem fará cumprir aquilo que o Supremo Tribunal Federal entende como correto? A sua interpretação da Constituição. Então você veja que a situação é muito grave, Paulo. Não é só dos militares, é um problema institucional do país.